A sua rádio, do seu jeito. Bom dia para você de casa que nos ouve pela Band FM em Juína, pela Band FM em Brasnorte, para você que nos dá o carinho da audiência também, pela nossa página no Facebook, onde inclusive você vai poder ver imagens aqui do estúdio e também uma explicação mais detalhada para você que nos dá sempre o carinho da audiência aqui também pela nossa página no Facebook. Eu já peço para você compartilhando o vídeo para chegar a outras pessoas, marque aí seus familiares, seus amigos para que assistam também esse bate-papo que o profissional especialista está aqui com a gente. Hoje, o nosso entrevistado é um médico ortopedista, Dr. Porto, já está aqui no nosso estúdio. Doutor, satisfação recebê-lo aqui no nosso Band Saúde. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Band FM. Hoje um dia especial, dar os parabéns aí à nossa cidade de Juína, pelos seus 38 anos, né? Exatamente. Hoje, 38 anos de Juína, hoje também é aniversário do estado de Mato Grosso, né? É uma data importante aí para os mato-grossenses e para os juinenses, né? Eu vou dar um bom dia agora para ele, que é juinense, nato, nasceu aqui na nossa querida cidade, mas está hoje comandando a Band FM em Brasnorte, Marcos Trapazon. Bom dia, Maico. Bom dia para você, Ivan. Bom dia para o Dr. Porto. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Band FM para o nosso bate-papo. E bom dia também ao ouvinte Band Saúde. Parabéns, né, para nossa querida Juína, pelos seus 38 anos. Juinense, nascido aí, a gente fica feliz em poder comemorar essa data, esse momento junto com todos vocês. Bom dia. Valeu, Maicon. Bom, então a partir de agora vamos bater um papo aqui com o Dr. Porto, vamos entender um pouquinho sobre o que é a hérnia de disco, um problema que atinge muitas pessoas no Brasil inteiro, aqui no nosso estado não é diferente, na nossa cidade também. Vamos conhecer sobre outras doenças, né? Já dá até aquela dorzinha ali na coluna, rapaz, só de imaginar quantos problemas aflige a nossa sociedade. Doutor, é muito comum chegar lá no consultório do senhor pessoas com problemas na coluna, né, doutor? Nas costas, enfim. Sim. Na verdade, até as estatísticas mundiais mostram que mais de 80% dos atendimentos ambulatoriais, né, as consultas, a procura por ortopedista, se referem a problemas na coluna. Uhum. Então é um problema muito comum. Você imagina 80% das doenças representar a coluna, né? É muita coisa, né, doutor? Muita coisa. Bom, o doutor Porto, inclusive, gente, trouxe... O senhor pode mostrar, doutor? É a coluna? Sim, é a coluna. Você que está no Facebook, obviamente vai ver as imagens aqui do estúdio. O doutor Porto está mostrando aqui como é a nossa coluna. Então você no Face vai poder entender certinho os detalhes da nossa coluna, como que é uma coluna correta, como que é uma coluna com problema. Doutor, também ali é o joelho. O joelho também para mostrar. E a hérnia de disco hoje, olha, eu não tinha visto ainda uma explicação tão clara e técnica, vindo o doutor mostrando aqui no estúdio. Como é que chama, doutor? Isso aqui, na verdade, é um molde, né? É um moldezinho da coluna ali. Da coluna, exatamente. Isso. Pegou, digamos que um gomo da coluna ali. Isso, exatamente. Né? Aqui demonstrando a coluna toda, como é, né? Porque as pessoas às vezes têm noção que a coluna, ela é reta, né? Assim, ela é reta só olhando de frente, ela é reta, né? Agora, de lado, ela tem uma curvatura normal, que a gente chama de curvatura fisiológica, né? Que é a curvatura do pescoço, a curvatura aqui embaixo, né? Que é essa que a gente chama de lordose fisiológica, e aqui em cima tem essa curvatura, que a gente chama de cifose fisiológica, né? Tem as deformidades que é quando aumenta, isso aqui é muito acentuado, né? Igual o corcunda, é quando a cifose já é mais acentuado. É mais acentuado, né? Então, olhando de lado, a coluna ela faz essa curvatura. Né? Às vezes alguns pacientes chegam preocupados, né? Que minha coluna é torta, mas é porque foi vista a imagem de lado. De lado ela realmente tem essas curvaturas. De frente não, de frente realmente ela tem que ser uma linha reta. Se ela tiver torta de frente, é uma escoliose. Já é uma outra doença. Outra doença, exatamente. Bom, onde é que fica, doutor? Qual que é a parte da coluna que quando a pessoa sofre um acidente, fica paraplégica, por exemplo, que é uma parte da coluna? Sim, nesse molde que eu vou poder mostrar até melhor. Eu vou modificar aqui. Então, esse é um segmento da coluna, tá? Essa é a medula, essa parte aqui. Aqui são os nervos que saem da coluna. A coluna, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês terem uma noção completa como que é. Então, essa imagem aqui, ela demonstra os nervos que saem da coluna. Inclusive, esse grossão aqui é o nervo ciático. Que fica próximo ao bumbum ali. Exatamente. Isso. Ele sai da coluna lombar, são vários nervinhos que saem aqui. Atravessa o bumbum e desce pela coxa até o pé. Na parte de trás da coxa. Né? Então, vários nervinhos que se juntam e formam o nervo ciático. Tá? O nervo ciático é esse nervo grossão aqui.
Isso aqui é como se fosse uma árvore invertida que a gente fala. Tanto que o nome desses raminhos que saem aqui chama-se raízes nervosas. Né? Quando às vezes a pessoa pega um laudo de uma ressonância, algum exame, e vem escrito compressão de uma raiz nervosa, raiz de L5, L4, essas raízes, elas são esses nervinhos que saem aqui. Então isso aqui é como realmente se fosse uma árvore, a comparação é essa. Aqui são as raízes, o tronco seria o nervo ciático e os galhos são as ramificações que vão para os pés, para as pernas, para o joelho, para a coxa. Né? Então se assemelha a isso daí. Eu achava que o nervo ciático ele ia até próximo ao pescoço ali, doutor. Na verdade, não. Não. Aqui já é outro segmento. Se vocês observarem na região do pescoço, é como se fosse na região lombar. Né? Os nervinhos saem do pescoço e vão para os braços. Então por isso que às vezes as pessoas têm uma dor no pescoço, ou às vezes tem formigamento das mãos, né, dos dedos, perda de força. Primeira coisa que a gente investiga é a coluna cervical. Por quê? Às vezes ocorre uma hérnia ou uma compressão nessa região e atinge o nervo. Então a pessoa começa a perder a força, começa a ter dormência. Né? E às vezes pensa que é problema de circulação, que é alguma coisa mais simples. Sim. E na verdade, às vezes pode não ser. Bom, se você tem algum problema de coluna aí, sente algumas dores, você quer tirar a sua dúvida, manda a sua pergunta para cá, que o Dr. Porto está aqui no estúdio para falar com você. O Nilson Lopes já mandou aqui, bom dia. O Dr. Porto, um grande profissional, já está participando aqui com a gente, meu amigo Nilson Lopes. Doutor, então a coluna ela se divide em várias partes? A coluna cervical é a parte de cima. Exato. A coluna ela se divide, na verdade, basicamente em 3 segmentos. Elas são 5, mas os outros é mais a parte técnica. Mas basicamente para o público são 3 segmentos, que seria o quê? A coluna cervical, que elas são 5 vértebras aqui, tá? A torácica, que se divide em 12 vértebras. As vértebras, só para explicar para vocês, são esses ossinhos aqui, é esse branco. O disco é essa estrutura emborrachada aqui, que está entre uma vértebra e outra, tá? Então, em cada segmento há uma vértebra e um disco que divide. Como se fosse uma mola ali, para dar aquele disco, movimento. Na verdade, ele funciona desta forma. Eu vou mostrar para eles poderem ver. Ele serve como um amortecimento. Ele tem essa elasticidade. O disco, ele tem essa função. Quando você corre, quando você sofre alguma carga, alguma coisa, o disco ele serve para amortecer. Né? Ele é como se fosse um amortecedor natural para a nossa coluna. Né? Só que com o tempo ele vai ressecando, ele vai desgastando e ele perde essa elasticidade. Isso principalmente com a idade, doutor? Com a idade. Principalmente a partir dos 30 anos de idade, né? Onde se inicia. Depois dos 40 anos, essa situação se agrava um pouco mais. E, logicamente, com o envelhecimento, vai piorando cada vez mais isso daí. Né? Esse ressecamento, essa perda de elasticidade aqui do disco. Né? Ele se assemelha, eu dou um exemplo aos pacientes, como se você tivesse um carro com um pneu novo e depois esse pneu ele ficasse ressecado, um pneu velho. A possibilidade desse pneu estourar, que é o que acontece às vezes na hérnia de disco, aumenta significativamente com o tempo, né, com o passar do tempo. Tá? Bom, então quando há fratura nas primeiras vértebras aí que é o problema, doutor? A fratura ela ocorre no osso, que é essa parte branca que vocês veem. Então eu não terminei, mas aqui a cervical, a torácica é dividida em 12 e aqui a lombar, né? Certo. Os problemas maiores que ocorrem na coluna, referente à hérnia de disco, desgaste... Geralmente na lombar. Na lombar, a maioria é na lombar. Né? Em segundo lugar, vem a cervical também, que ocorre esses problemas também. Né? Então, assim, mas a característica principal é a lombar e a cervical. E por que, doutor, a lombar? Porque a sobrecarga é maior e você pode observar, se vocês observarem aqui, olhando de lado a coluna, ela tem essa curvatura. Então, a sobrecarga aqui é maior, porque ela não é uma linha reta. Então, você imagina que ela já tende a deslizar, né? Ela já não é uma coisa alinhada. Aqui em cima o alinhamento já é um pouco melhor, né? Mas aqui a curvatura é muito grande. Aquelas pessoas que têm a hiperlordose, que é a acentuação dessa curvatura aqui, né? Aquelas pessoas que têm a parte funda da lombar, que às vezes pega a lombar, ela é bem aprofundada, né? Então essas pessoas têm uma propensão maior a desenvolver problemas na coluna lombar, né? Como hérnia de disco, até outros problemas até mais sérios.
Tá? Certo. Já tem uma pergunta aqui do Nelson Lopes. Ivan, igual eu sofri um acidente de moto, tenho um problema sério na coluna e tenho dificuldade para andar. Qual seria a recomendação que ele pode falar? Eu fraturei a T6 e a T7. Sim. T6 e T7 são nesses níveis, porque aqui a coluna T1 ela inicia mais ou menos aqui, então T6 e T7 vai estar mais ou menos aqui no meio da coluna. Quanto mais alto o nível da fratura, a gente fala quanto mais para cima, pior é o prognóstico, vamos pôr assim, porque a chance de ter lesão na medula é maior, ou lesão nos nervos, porque o espaço ele é menor, né? Aqui embaixo o espaço é mais largo. Então, a chance da pessoa ter algum problema quando fratura lombar é menor. É a lesão na medula que faz a consequência? Que faz a consequência, exatamente. Não tanto a fratura em si. Tá? Até porque o osso se recompõe. O osso, aqui, o osso é diferente das outras partes do nosso organismo. Por isso que a coluna é uma coisa delicada. Porque esse osso a gente chama de um osso esponjoso. Ele é como se fosse uma esponja. Realmente, eu dou o exemplo seguinte. Você pega um pedaço de madeira e dá uma martelada nele. Ele afundou. Aquilo você não consegue recuperar aquele afundamento. Sim. A coluna ela funciona dessa forma, como se você amassasse esse osso ele não consegue recuperar, você não consegue crescer o osso ali de novo. A osteoporose também atinge os ossos da coluna, doutor? Sim, atinge sim. Inclusive, um dos parâmetros do exame que chama-se densitometria óssea, um dos parâmetros é a coluna. Né? Usa-se a coluna, principalmente a região lombar, como parâmetro para detectar a osteoporose. Por quê? Com o envelhecimento, você imagina que a carga, o peso todo está na nossa coluna, né? O peso do nosso corpo. Então, se o osso enfraquece, o que acontece? Vai achatando esse osso. Sim. Né? Então, aí que começam a surgir as dores, começa a dar outros problemas na coluna. Vamos lá, Maico. Eu estou ouvindo aqui, é muito interessante, a gente se envolve, viu, Ivan? Uma aula muito bacana. Agora, como a gente percebe, doutor, a coluna ela sustenta todo o corpo e a gente está com aquela dor nas costas, questão de postura, todos os dias se sentindo mal. Agora, a partir de quando eu consigo saber ou identificar que eu estou com um problema na coluna? Como é que funciona essa consulta? Isso aí você consegue identificar, porque assim, às vezes você acordar com uma dor nas costas, às vezes é uma postura, principalmente as dores na coluna estão relacionadas à má postura na hora de dormir, né? O tipo de colchão, o travesseiro, tudo isso influencia nas dores na coluna, no caso, né? Essas dores nas costas. Não necessariamente você tem que gastar horrores com colchões magnéticos da NASA, essas coisas todas, né? O importante é você ter um colchão de qualidade, né? Para que a sua coluna ela esteja bem, vamos pôr assim, adequada, né? Durante o seu sono, né? Porque, como o senhor já explicou, doutor, de frente ela é reta. Ela é reta, então, exatamente. na hora de dormir, tem que ter um colchão que mantenha ela reta. Exatamente, dessa forma, né? O Michael ele falando aí, a partir de quando a gente deve? A partir de, vamos supor, toma um medicamento. Às vezes a maioria dos brasileiros tem um medicamento em casa, né? Você toma uma dipirona, toma um outro remédio aí, e essa dor persiste, né? Não é aquela dor que desapareceu em 2, 3 dias ali, né? Você tomando um remédio. Aí é o momento de você começar, como se diz, você liga o alerta. Não, peraí, a coisa não está certa. Então já é o momento de você começar a pensar em procurar o médico. Só que a maioria, às vezes, vai e faz só um raio-x. Né? Não, o raio-x não deu nada. O raio-x não vai mostrar praticamente nada. O raio-x ele só vai mostrar o quê? Quando há algum desgaste na coluna, no caso dos pacientes já mais velhos, acima de 60 anos principalmente, ou nos casos de fratura. Né? Então, assim, para detectar essas alterações, igual uma hérnia de disco, uma compressão, esse tipo de coisa, o raio-x não tem valor nenhum. Certo. Né? Doutor, então, um colchão que a pessoa dorme mantendo a coluna reta, como de fato ela e a pessoa que dorme, por exemplo, de bruço ou de barriga para cima, por exemplo, que a coluna ela tem essa curvatura? Aí é terrível, aí a coluna sofre bastante, viu? As pessoas podem até ter algumas noites de sono, dormir bem dessa forma, mas com o tempo a coluna certamente ela será prejudicada, né? Isso aí vai começar a ocasionar
dores e problemas no futuro para essa pessoa. Eu estou no caso da hérnia de disco, é comum as pessoas terem esse problema? Eu tive um dado aqui, por exemplo, do IBGE de 2019, que mais de 5 milhões de pessoas no Brasil sofrem com hérnia de disco. Como é que se forma essa hérnia de disco? Quais são as causas para esse problema? O senhor já fez aí uma explicação sobre isso. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as causas, se está relacionado também à forma que as pessoas lidam com a sua coluna, se é um problema hereditário, por exemplo. Na verdade, a hérnia de disco ela tem vários fatores, né? Os problemas na coluna que acometem um disco, na verdade, nós temos mais de 50 doenças que podem acometer o disco, né? Dentre aí vem a hereditariedade, que quer dizer, a herança genética tem influência, né? Nisso daí, mas não tem uma causa comprovada, né? Sim. As causas mais comuns é o quê? Pacientes que trabalham principalmente com sobrecarga na coluna e não têm o cuidado necessário, né? Igual a questão de abaixar e levantar, tendo todos esses cuidados. Não usar equipamentos de segurança, principalmente aqueles que lidam com cargas pesadas, né? De usar aquela cinta. O cara carrega saco de cimento aí o dia inteiro, por exemplo. Exato. Obrigatoriamente ele teria que usar aquela cinta. Protege mesmo, doutor? Bastante, bastante. Porque o que estabiliza, vocês imaginam que a nossa coluna é esse eixo aqui, né? Os ossos não são soltos dessa forma. O que acontece? Tem a musculatura que estabiliza, que envolve isso daqui. Então, se a pessoa não protege essa musculatura, o que acontece? Você vai começar a prejudicar realmente a sua coluna. E isso aqui é quase que irreversível, né? Então, esse cuidado ele tem que ter, porque a partir do momento que você desenvolve uma hérnia, você desenvolve uma lesão na coluna, essas lesões são difíceis de tratar. Difícil que eu falo assim, não é que não tem tratamento, tem, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, eu vou ficar curado. Nem sempre, né? Depende da lesão que a pessoa tem. Então, assim, esses cuidados no trabalho são muito importantes. As pessoas, principalmente, a gente pega pessoas que trabalhavam no campo ou que trabalham ainda e não tem esses cuidados, que pensam, não, eu não sou trabalhador, eu trabalho por minha conta, mas não, o corpo é seu. Né? O cuidado você tem que ter ou trabalhando como funcionário ou trabalhando para você mesmo. Certo. Na hérnia de disco, no caso, é medicação? Existe o procedimento cirúrgico também? Existe, mas o procedimento cirúrgico, a gente deixa ele para, assim, última instância. Assim, só nos casos realmente que não há resposta com tratamento conservador. O que é esse tratamento conservador? Uso de medicamento, a fisioterapia, principalmente através do Pilates, que a gente tem excelentes resultados também. Né? Em alguns casos, pode-se optar por aplicações na coluna também. Então, tem várias situações que a gente consegue reverter esse quadro. Porque não quer dizer que especificamente a pessoa tenha uma hérnia, ela tenha que fazer uma cirurgia. Porque tem as hérnias que são assintomáticas. Quer dizer, a pessoa tem uma hérnia, mas ela não tem dor, ela não tem perda de força, ela não tem dormência nas pernas ou nos braços. Então, esse tipo de pessoa... Que esses são os sintomas mais comuns. Os mais comuns. Os mais comuns. E deve doer pra caramba, doutor, quando ela está num nível avançado? No nível avançado, sim. Inclusive, as pessoas têm que fazer uso de medicamentos controlados, né? Às vezes as pessoas têm que se internarem e fazer medicação na veia para tentar controlar esse tipo de dor, quando deixa chegar em estágio muito avançado. Né? Tem como diagnosticar de forma precoce, doutor? A hérnia tem sim, a partir do momento em que há a procura do médico, do profissional, né? E ele faz esse diagnóstico. Mas aí que entra a questão, às vezes o paciente ele procura um médico, às vezes que não é especialista na área, o médico avalia um raio-x ali, avalia os exames e fala, não, você não tem nada na coluna não, isso aí é só uma dorzinha simples, pode trabalhar, pode ir embora e tranquilo. E às vezes passa desapercebido uma lesão que às vezes ela poderia ter sido tratada precocemente e evitar um dano maior para o paciente. Né? E logicamente isso depende também do paciente, do interesse dele em procurar uma assistência médica. Doutor, manda um abraço para o Robson Amorim, está aqui assistindo a gente. Pediu, manda um abraço para o meu mano, Porto. Sim, um abração para o Robson aí, amigão nosso aí. Obrigado, Robson, pela companhia. Bom, doutor, exercício físico, a gente sabe que tem uma galera aí, tem uma juventude que quer estar com o corpão em dia, aquela musculatura e tal. Esses exercícios esforçados, às vezes sem medir muitas consequências, isso pode prejudicar a coluna também?
Pode sim, pode prejudicar. Porque está naquela questão do peso, né? Inclusive pode causar lesões sérias, né? A gente tem histórias, até mesmo em Juína, a gente sabe com práticas esportivas e que ocasionaram lesões sérias, né? Então, realmente é um cuidado que tem que ter. Às vezes, o nosso cada organismo tem um limite, né? Então, o meu limite de força é diferente do seu, é diferente do dele. Então, assim, esse limite de força, nós temos que aprender a reconhecer, né? Às vezes, uma pessoa que consegue pegar determinado peso, a gente não consegue. Mesmo, às vezes, nós tendo o porte físico, lógico que ele influencia, mas não necessariamente quer dizer que se você é uma pessoa grande, uma pessoa forte, você aguente a mesma carga, o mesmo peso que uma outra pessoa, às vezes, com um corpo não tão forte, ela consiga suportar, né? Doutor, a coluna é meio que a mola mestra do corpo, né? Exatamente. Ela que dá o equilíbrio ali ao corpo. Então, por isso tem que ter esse cuidado todo com ela. Bastante cuidado. Bom, você pode continuar participando com a gente. Já chegaram algumas perguntas aqui, a gente vai fazer daqui a pouquinho aqui para o Dr. Porto, médico ortopedista, está aqui no estúdio com a gente hoje, no Band Saúde, tirando as suas dúvidas e falando com a gente. Bico de papagaio, o que é isso? O bico de papagaio, ele é artrose da coluna, a gente chama de osteoartrose, né? Que é a formação, quando você tem na coluna, o que acontece? Eu até peço desculpas, aqui a gente não tem todo o aparato que às vezes a gente tem no consultório, para poder mostrar para os pacientes, mas ele forma como se fosse uma ponta de osso entre uma vértebra e outra, né? Então, essa ponta de osso, ela forma geralmente dessa forma. É um osso que cresce ou é um desgaste? Ele cresce. Então, é por isso que fala bico de papagaio, porque as pontas se formam dessa forma, encurvadas. Como se fosse um bico mesmo. Como se fosse um bico de papagaio mesmo, por isso que chama bico de papagaio. E a dor consiste em um tocar no outro ou não? Não necessariamente. A dor, ela está relacionada mais ao desgaste. Porque quando ocorre esse bico de papagaio, na maioria das vezes, o disco ele já foi prejudicado, vamos pôr assim, né? A pessoa pode até ter uma hérnia de disco, alguma coisa, e acha que é o bico de papagaio que está causando aquela dor, né? A osteoartrose em si, ela pode causar dor, né? Pode causar, mas a maioria das dores não estão relacionadas a isso daí. Ora, o Robson até lembrou aqui, e eu até havia lembrado também, um caso de Juína que virou público, então por isso eu posso comentar aqui, até porque eu fiz uma reportagem sobre isso, tá no YouTube, as pessoas podem pesquisar, do filho do nosso amigo Erickson, né? O Eric foi jogando bola, sofreu uma queda, sentiu dores, veio para casa tal, e daqui a pouco começou a aumentar as dores e o jovem perdeu os movimentos das pernas. Exatamente. Então foi provavelmente alguma fratura na coluna, doutor? O dele especificamente não necessariamente uma fratura. A gente fala, houve uma contusão, houve uma lesão, formou-se um hematoma. O hematoma é o quê? Aquele coágulo de sangue. Certo. E aquele coágulo, ele comprimiu a medula, né? Então, a medula é a estrutura central. Se a gente for, eu não sei se vocês conseguem observar, tem um furo na coluna que ele vai desde o pescoço até embaixo, até aqui na região lombar. Nesse furo tem a medula, que é essa estrutura aqui, tá? Isso é a medula. E da medula saem os nervos. É como se fosse um líquido gelatinoso, doutor? Não um líquido gelatinoso. Eu vou dar um exemplo. Quando às vezes no pescoço do frango, aquela parte branquinha, é aquilo ali, entendeu? Entendi. Então é como quando você cozinha aquela parte branca, meio dura. E realmente a medula é daquela forma, aquela parte branca, né? Todos os animais têm, animais vertebrados que a gente fala, né? Que tem vértebras. Então eles têm essa medula aqui. E da medula é onde saem todos os nervos, né? Como eu mostrei na outra imagem aqui, então aqui, a medula, de onde saem esses nervinhos que vocês veem, que saem do pescoço. O Dr. Porto está mostrando, gente, mais para você que está no Facebook, acompanhando a gente, para ficar mais clara a explicação do doutor. Pode continuar, exatamente. Então aqui saem os nervinhos, saem para os braços, aqui no caso saem para as pernas, né, esses nervinhos. Então, eles saem da medula. A medula é o eixo central, como se diz, é o fio central. Como se a gente tivesse um carro, é o chicote, vamos pôr assim. E desse chicote é onde saem todas as ramificações. Então o que acontece? Qualquer lesão que ocorre nessa medula, né, por uma secção que a gente fala assim, quando machuca ela, ou forma-se um hematoma, igual no caso do Eric, e formou um hematoma que comprimiu essa medula, então deixa de ter a condução dos nervos. Então, da lesão para baixo, a pessoa não sente mais nada. Então, por isso que eu falei, quanto mais alta essa lesão,
pior é o prognóstico para o paciente, questão de perda de Doutor, movimento. Como explicar essa situação no caso desse jovem, que ele chegou em casa, ele sentia ainda os movimentos e foi perdendo os movimentos aos poucos? O que acontece num caso como esse? Porque no caso o hematoma ele se forma de forma gradativa, ele vai formando aos poucos, vai acumulando o líquido ali, então à medida que ele vai acumulando, ele vai fazendo uma compressão gradativa, né? Como se você tivesse uma bolsa de líquido e essa bolsa vai se enchendo aos poucos, né? Então ela vai causando uma compressão gradativa, mas só que chega a um ponto que essa compressão, ela afeta a medula ali no caso e dependendo do tempo que se passa, você não consegue reverter essa situação, né? Então, infelizmente, na época nós não tínhamos aparelho de ressonância na cidade que pudesse fazer esse diagnóstico, né? Hoje, felizmente, Juína já tem esse tipo de equipamento que auxilia principalmente na identificação das hérnias de disco, dessas lesões de medula, da lesão de disco. Então, isso aí é uma coisa primordial para o diagnóstico, no caso. Não consegue reverter o teu quadro? Dependendo do tempo de evolução, não, é muito difícil. A medicina, infelizmente, não conseguiu. Tem vários estudos, né, que eles estão tentando, porque isso aí é uma coisa que acomete os países desenvolvidos, assim como o Brasil, o mundo inteiro, né? Então, há vários estudos tentando achar uma solução para isso daí. Mas até hoje, assim, não há nenhuma solução concreta que pudesse reverter esse tipo de situação. Inclusive, o professor Erickson levou o Eric para vários grandes hospitais, o Sara Kubitschek, inclusive em Brasília, que é referência aí para fazer esse tratamento. O Andrei Almeida está aqui com a gente, grande doutor Porto, amigo e companheiro do Rotary. Estamos aqui antenados também na entrevista. Parabéns toda a equipe Band FM. Obrigado, Andrei. Um abraço para você. Doutor, a gente costuma ver as pessoas dizer, eu estou com a dor nas costas, e inclusive eu estou com a dorzinha nas costas agora também, não sei se é porque eu estou entrevistando um ortopedista. É comum a gente pedir para as pessoas apertarem a gente, coloca as mãos aqui, vou apertar, você vai sentir um alívio, ou subir em cima das suas costas. Qual que é a consequência disso, doutor? A consequência pode ocorrer uma lesão igual, infelizmente, ocorreu com o Eric. Então não é uma coisa recomendável, não? De jeito nenhum. Porque pode fazer uma lesão, como a gente está falando, pode fazer até fratura. Já tivemos casos... O profissional, claro, o profissional ele tem a habilidade, foi capacitado para isso, né, doutor? Fisioterapeuta, tem as técnicas. Exatamente. Mas em casa a gente querer fazer esse tipo de coisa... Não é recomendado. Inclusive já tivemos casos de pacientes com fraturas, né, de coluna devido a isso. Às vezes a pessoa pegar e apertar, igual você falou, e ocorrer uma fratura. Ocorrer lesões, igual no caso o do Eric, de fazer, não uma fratura específica, mas de formar um hematoma naquela região e causar alguma lesão. Certo. Então, de jeito nenhum é recomendado isso aí, não. Eu já ouvi pessoas também com dores mais em cima, mais cervical. É cervical, exatamente. E dizer que, eu acho que eu estou com um problema no nervo ciático. Tem alguma coisa a ver cervical com o nervo ciático? O senhor já explicou que o nervo ciático da lombar para baixo. Da lombar para baixo, exatamente. Os ouvintes que estão podendo acompanhar pelo Facebook, eles vão ver que, na verdade, o ciático é esse nervo grossão. Então, ele é da lombar para baixo, como você mesmo disse. Então, assim, lá em cima no pescoço não é o ciático, entendeu? Ele se assemelha, tem um ramo aqui que a gente chama de plexo nervoso, mas são vários nervos, diferentemente do ciático. O ciático ataca coxas, joelhos... Na verdade, quando há um comprometimento do ciático, né, a pessoa ela pode ter perda de força, né, de um lado das pernas, assim, porque o ciático é um de cada lado, né, lado direito e lado esquerdo. Isso. Então, quando acomete um lado ou outro, a pessoa vai ter, às vezes, perda de força, dormência. Às vezes a pessoa tem uma dormência lá no dedo, né, lá no pé. Tô com a dormência no dedo aqui, tá persistindo e tal. É o nervo ciático. E às vezes o problema tá lá em cima. Nem às vezes no nervo, mas lá na coluna. Né, tem pessoas que saem até espantadas do consultório, porque às vezes chega com uma queixa dessa, doutor, minha perna está doente, minha panturrilha tá dormente, né, tô tendo às vezes perda de força, meu pé tá, de vez em quando eu tropeço e fico caindo. E o que provoca o problema no nervo ciático, doutor? O problema no nervo ciático, às vezes ocorre uma compressão, quando é uma ciatalgia realmente, porque ele passa na musculatura que a gente chama de glúteos, que é a musculatura do bumbum. Certo. Né? E às vezes a pessoa, por ficar muito tempo sentada, por ter algum traumatismo, alguma coisa nesse sentido, ocorre um processo inflamatório dessa musculatura. E esse músculo inflamado, ele começa a comprimir. Por quê? Vamos supor, você tem dois músculos, o nervo passa no meio aqui. Se esses músculos eles estão inflamados, eles vão começar a pressionar
né, o nervo ciático, que é o nervo grosso que está passando no meio ali. Então, quando começa a comprimir esse nervo, a pessoa começa a ter essas sensações de dormência, perda de força, de dor, né? É a ciatalgia. A ciatalgia é a inflamação do nervo ciático, que gera uma dor tremenda realmente. O André mandou uma pergunta interessante aqui, eu já conheço um lá em casa também. Conheço uma pessoinha, ele botou entre parênteses, esposa, que tem o costume de estalar o pescoço. O meu filho tem esse negócio de apertar aqui, né? E, ó, pai, ó, tá estralando e tal. Isso é um problema também, doutor? Com certeza. Dá aquele conforto, aquele alívio daquele momento mesmo? Dá, mas é parte da musculatura, né? Mas a questão de ficar estalando, na verdade, as articulações de forma geral não é recomendável, né? Que as articulações elas têm uma folga realmente para que tenha o movimento natural do nosso corpo, né? Se você fica estalando muito, às vezes você pode ocasionar uma lesão, principalmente na região do pescoço. Estalar os dedos, muita gente também não dá conta. Não é recomendado também, entendeu? Porque com o tempo, o que vai acontecendo? Você vai estalando, esse estalo ocorre devido a uma diferença de pressão dentro da articulação, né? Uma mudança de pressão súbita, e faz o estalo, faz aquele barulho, né? Mas só que com o tempo isso pode ocasionar o desgaste precoce da articulação, né? O dedo começa a ficar duro, a pessoa começa a ter dificuldade nos movimentos. E também. Tem alguma dica para alguém tá com aquele cansaço assim no pescoço, qual alguma dica que dá para fazer para aliviar, doutor? É melhor procurar um massagista, vamos pôr assim, que tenha realmente uma formação nessa área, mas preferencialmente um fisioterapeuta, né? Aí entra aqui a questão do Pilates. Que o Pilates, ele é um tipo de fisioterapia específica que trabalha o equilíbrio do nosso organismo todo. Ele faz um trabalho de alongamento, de fortalecimento, de toda a musculatura do nosso organismo. Então, tem várias pessoas que têm a melhora significativa com a fisioterapia, sem haver a necessidade de ficar usando tanto remédio, né? Que os remédios, o nome já fala, droga. Por isso que chamam-se drogarias, né? As farmácias e drogarias, porque são drogas. Isso. Então, assim, o recomendado é que não se fique utilizando os medicamentos a longo prazo, né? A gente tem que tentar desvincular do uso dos medicamentos. E tem muita gente que está com um torcicólogo, aquela dor no pescoço, dor nas costas, e toma lá um anti-inflamatório, um medicamento, sem saber, às vezes, o que está causando o problema, né, doutor? Exatamente. E o uso crônico desses medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, eles podem ocasionar principalmente lesões nos rins, né? Assim como lesão também no estômago, pode causar uma úlcera, uma gastrite, né? Causam outras lesões para o nosso organismo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Medicação ela é uma coisa perigosa, né? Às vezes a pessoa até vai na farmácia e o farmacêutico fala, não, toma tal remédio, quer dizer, sem uma recomendação médica. Não sabe o que pode causar de ruim aquele medicamento ali. Fora os processos alérgicos que a pessoa pode ter. Doutor, né? Para quem tem uma má postura... Doutor, famosos... tipo, já passo para você, Marco. Tipo eu tenho uma dificuldade muito grande de ter a postura ereta, de ter a postura correta. Quais são os riscos que a pessoa pode estar ocorrendo em ter uma postura dessa forma para o futuro? O ideal é que se corrija isso aí, essas alterações quanto antes. De preferência na pré-adolescência ou adolescência, né, que se corrija isso daí. Aí, isso que é importante, os pais observarem os filhos. Principalmente, né, despidos, né, para observar que às vezes muitos pais têm aquele pudor de não ver o filho, não ver a filha, né? E a coisa passa desapercebido. Aí quando já está lá com seus 17, 18, 19 anos, aí começa a perceber, eu tô torto aqui, tá mais alto aqui, tá mais alto dali. E às vezes de certa forma tarde para a gente poder intervir nisso aí, né? Então é importante essa observação para que a gente possa tratar de forma adequada e precoce, né? Que é um problema que pode ocorrer também. Diga, Michael. Antes o doutor falava sobre o uso das medicações, né? E a pergunta é justamente essa, porque além do analgésico, aqueles comprimidinhos que a gente toma, tem muita gente, doutor, que faz uso das famosas injeções, né? Injeções que o vizinho falou, a comadre falou. Qual que é a recomendação para esse tipo de caso dessas famosas injeções que aliviam as dores nas costas e também nos nervos? Pois é, o problema das injeções é um problema sério. O que acontece? Quando as pessoas às vezes vão nas farmácias, vocês podem observar, o farmacêutico não fala às vezes nem o nome do medicamento que está sendo feito,
Porque a maioria são medicamentos ruins para o nosso organismo. Como se diz, como a coisa é ruim, eles nem falam o nome para não assustar, às vezes, a pessoa. Pessoalmente, a gente não recomenda ficar fazendo uso desse tipo de medicamento injetável, principalmente sem ser no ambiente hospitalar. Porque a maioria dos medicamentos, eles são compostos à base de corticoides. Né? E os corticoides, eles podem ocasionar principalmente um ganho de peso exagerado. As mulheres sofrem mais com isso. Né? Tem mulheres que às vezes chegam no consultório que chegaram a ganhar 20, 30 quilos com o uso dessas injeções. Né? E podem causar lesões nos rins, podem causar, assim como lesões no estômago, lesões oculares, né? Pode desenvolver um glaucoma, pode desenvolver outras lesões mais sérias. Então, o uso dessas injeções é uma coisa perigosa. Tanto que nos outros países é expressamente proibido aplicar qualquer injeção em farmácia. Entendeu? No Brasil, infelizmente, ainda há essa prática. Né? Doutor Luciano, lá de Brasnorte, inclusive, está perguntando, tem algum exercício para fortalecer a coluna, no caso, os músculos, doutor? Tem sim. É o que eu até estava citando anteriormente. Uma das atividades mais importantes para fortalecer essa musculatura, eu recomendo sempre, na maioria dos pacientes, o Pilates, né, que é feito com fisioterapeuta. Porque ele vai trabalhar de forma dinâmica a estabilização dessa musculatura. Porque o que estabiliza a nossa coluna, não só a coluna, como as articulações, o ombro, né, os joelhos, são todos os ligamentos e os músculos. Então, a gente trabalhando de forma dinâmica, o fortalecimento disso daí é que vai melhorar o nosso condicionamento físico e evitando o uso crônico de medicamentos. Né? Aí as pessoas, às vezes, elas podem me perguntar, mas eu faço academia, né? Eu fortaleço e tudo. Não é a mesma coisa, você faz um trabalho de fortalecimento. Mas o que a fisioterapia ela faz específico? Ela faz um trabalho de fortalecimento e de alongamento e outras técnicas que eles usam, né? Para que possa estimular essa musculatura e ela possa ter vamos pôr assim, um equilíbrio do nosso organismo. Né? Igual você falou, a coluna é o eixo do nosso corpo. Né? Então não adianta você trabalhar só um lado e o outro não, a sua coluna vai ficar pendendo. Sim. Então por isso que tem que ser uma coisa equilibrada. Equilibrada, exatamente. Doutor, a Neuza Nobre pergunta, tira uma dúvida, doutor, geralmente a dor lombar é falta de exercício físico ou desgaste? A maioria está relacionado à falta de atividade física, infelizmente. Tem um desgaste? Tem. Né? Isso aí, logicamente, porque a maioria das dores lombares, elas estão relacionadas à dor muscular. Né? Então, essa dor muscular, realmente, ela está relacionada aqui. Às vezes a pessoa pensa, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho no sítio, eu faço atividade, mas não é uma atividade física específica, não é considerado uma atividade física. Que na atividade física, você tem que fazer alongamento, você tem que fazer um fortalecimento, são todas as atividades. E a gente sabe que durante o trabalho, você está pegando alguma coisa ali, você não faz alongamento, você não faz esse tipo de coisa. É correto, inclusive, acordar e fazer um alongamento, doutor? Seria o ideal. Né, para todos. É uma prática que dificilmente as pessoas fazem, né? Exatamente. Doutor, a minha querida amiga Luana, da Luz Academia de Dança em Juína, né, tá passando aí por um momento difícil, né, Lu? Porque, infelizmente, sem aglomeração, as pessoas não estão podendo sair para as aulas de dança, de zumba, enfim, que são importantes para o corpo também. Ela faz justamente essa observação aqui, doutor, que nessa época de pandemia muitas pessoas estão se exercitando em casa, né, sem ajuda, sem auxílio de um profissional. Ela pede aqui para o senhor explicar, né, para essas pessoas a importância do alongamento, o aquecimento antes da atividade principal e quais os danos isso pode trazer se não feito. Exatamente. Se fizer de forma inadequada, pode piorar a situação. Pode, inclusive, causar lesões, estiramento muscular, lesão muscular. Né? Às vezes a pessoa pensa, eu vou só esticar, vou colocar a perna para cima ali, vou fazer isso aqui com a coluna. Se estiver fazendo de forma errônea, vai prejudicar. Vai prejudicar mais ainda. A gente sabe que as academias elas estão fazendo um trabalho de auxílio online, né, para os alunos. Então é importante que os alunos sigam isso daí, para que não tenham lesão, mesmo que não possam ir à academia, não possam fazer às vezes uma aula de dança, que é uma coisa muito boa também para o condicionamento físico, né, porque trabalha o condicionamento de forma geral do nosso organismo. Né? Então, esse acompanhamento de um profissional é sempre importante. As pessoas não devem ficar fazendo as coisas por conta própria, vamos pôr assim. Mais uma pergunta aqui, doutor. Eu sinto uma dor atrás do pescoço e no meio do ombro, só quando acordo. É uma dor que queima. O que pode ser, doutor?
geralmente está relacionado à má postura, principalmente ao travesseiro que é utilizado. Que o travesseiro, como a gente disse no início aqui, se for um travesseiro muito baixo, né, a coluna vai ficar torta para um lado, vai ficar torta para baixo. Se for muito alto, ao contrário. Então o ideal, como você mesmo relatou, é que a coluna esteja alinhada, né? A gente olhando ela de lado, ela esteja alinhada quando você está deitado de lado. Né? Então pode estar relacionada à má postura na hora de dormir. A Sheila pergunta, tenho muita dor nas juntas da bacia, nos ossos, o que causa isso? A bacia é próximo também aqui à lombar, doutor? Exatamente. A bacia, na verdade, ela, assim, aqueles ouvintes que estão acompanhando aí no Facebook, a bacia ela se inicia nessa região, na região sacral, que a gente fala, na parte final da coluna. Onde faz aquela curva, aí se inicia a bacia. O que acontece? Tem as articulações que a gente chama articulações sacro-ilíacas. Que são as articulações entre a bacia e a coluna ali, principalmente. Né? Tem doenças específicas que acometem essas regiões, são doenças autoimunes, que a gente fala a maioria delas, que são doenças de difícil controle. Né? Mas às vezes essas dores também pode ser uma dor da coluna ou até mesmo uma dor no quadril. Né? Uma dor na articulação do quadril que pode ocasionar uma dor irradiada, que a gente fala. Que às vezes a pessoa tem uma dor numa região ou um problema numa região, não quer dizer que a dor ocorra exatamente naquela região. Essa dor ela pode se irradiar, quer dizer, ela pode passar para outras partes do corpo, né, que a gente chama de dor irradiada. Igual a pessoa tem um problema na coluna, mas sente a dor na perna. A gente fala, então essa dor é uma dor irradiada. Quem tem problema no joelho, vamos supor, um desgaste no joelho, né? Às vezes essa dor ela se irradia para a perna. Né? A pessoa não sente especificamente só a dor no joelho. Ela sente a perna pesada, às vezes a dor constante na panturrilha, mas está relacionado a um problema no joelho. Tá? Doutor, e o reumatismo, quando ele ataca também a coluna, ele pode também interferir na coluna? Pode. Inclusive, a coluna é um dos mais prejudicados pelo reumatismo. Né? As pessoas que têm o reumatismo, elas sentem muitas dores nas costas, né? Logicamente que atinge todas as articulações, mas principalmente a coluna é a mais prejudicada nesse sentido. Nesse caso, deve procurar aí um reumatologista, né? Exatamente. É o profissional da área, mas o senhor pode ajudar a diagnosticar sim. esse problema. Pé chato, doutor, o que é o pé chato também? O pé chato, cientificamente a gente chama de pé plano, que é o quê? Quando perde aquela curvatura, aquela covinha que tem no pé. Né? Aquilo ali, não necessariamente o pé chato... O pé fica reto? O pé fica reto. Né? Então, isso não necessariamente quer dizer que a pessoa sinta dor. Né? E não necessariamente tem que se fazer uma cirurgia. Porque, inclusive, em alguns casos, as pessoas, assim, tem casos extremos que é necessidade de uma cirurgia. Mas os resultados nem sempre são muito bons. Né? Às vezes tem casos que a gente já acompanhou, não aqui, mas que já fizeram cirurgias em centros grandes e que vieram piores do que estavam antes. Caramba. Né? Então, a questão do pé chato, às vezes a pessoa pensa, meu pé é chato, eu tenho que tratar isso aí. O pé chato, ele tem como ser tratado de forma que tem um resultado melhor quando é criança ainda, né? Quando já desenvolveu o esqueleto, quando a pessoa já cresceu, geralmente não tem muito o que fazer. Né? A única indicação de cirurgia, de qualquer procedimento, essa pessoa tem dor. Dor, mas muita dor. Você sente uma dorzinha de vez em quando? Não, às vezes muda o tipo de calçado, altera o tipo de calçado para aliviar o sintoma. Normal, né? Poucas dores. Então, o senhor trouxe o joelho aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos principais problemas que afetam os nossos joelhos e quais são os tratamentos também. Sim. Então, primeiramente, às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho uma lesão no joelho. Então, o joelho, na verdade, o que a gente tem? A gente tem os ligamentos, que são os ligamentos colaterais, que a gente fala que aqui no caso é o lateral, né? E aqui é o medial, né? Que são os ligamentos. O principal ligamento, né, o que as pessoas às vezes não sabem, é o ligamento cruzado, que é esse ligamento no meio aqui. De frente, onde tem uma espécie de uma cabeça, uma bolinha na frente do nosso joelho, doutor? Esse ligamento cruzado, ele é dessa forma aqui. Ele é cruzado por quê? Ele cruza de um lado do outro no joelho. Tem um cruzado anterior, que é esse aqui, e cruzado posterior, que fica na parte de trás do joelho. Esses ligamentos, eles estabilizam o joelho. Para quê? Para você não ficar falseando o joelho, vamos pôr assim. Né? Às vezes as pessoas caem de moto, alguma coisa, e torce o joelho. Né? O joelho incha, né? E a pessoa às vezes vai andar e não sente firmeza no joelho ali.
o joelho fica, igual as pessoas falam, fica falseando. Né? Isso geralmente está relacionado à lesão do ligamento. Né? As lesões de ligamento, a indicação, vamos pôr assim, via de regra, é o tratamento cirúrgico, a reconstrução do ligamento. Por quê? O ligamento é uma coisa muito fina. Então você não consegue costurar o ligamento e dar uma resistência para ele. Né? Tentou-se isso há várias décadas atrás, mas via-se que com o esforço ele arrebentava. É possível, digamos, emendar o nervo? Emendar não, aí é que está. A reconstrução é feita o quê? Pega-se parte do tendão aqui, e geralmente esse tendão que fica na frente aqui, que tem a rótula, que a gente chama de patela, né? Você pode ver que tem um tendão embaixo dela ali, uma parte mole mais dura. Então, assim, tira-se às vezes parte daquele tendão ali, como se fosse uma fita daquilo ali, para usar como ligamento. Tá? No consultório a gente consegue mostrar isso aí através de vídeo para as pessoas entenderem melhor como que funciona. Mas basicamente seria essa reconstrução. Então você retira da parte interna da coxa. Né? Retiram a parte de um tendão, nós temos os tendões da coxa aqui. Então retiram um segmento geralmente em torno de 20 centímetros, às vezes um pouco mais, e usa-se esse tendão, essa parte desse tendão, para fazer a parte do ligamento. A gente retira aquele ligamento lá que está estourado e põe esse tendão para substituir. Tá? Dá um abraço aqui para o doutor Nader Tomé, está aqui acompanhando a gente, mandando um abraço para o senhor também, doutor. Um abraço para o Nader também. Um abraço para a dona Norma Guterres, também está aqui acompanhando a nossa transmissão. Doutor, já estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. O meu amigo Kleber Cabral também acabou de mandar aqui, parabéns, ótima entrevista, muito benéfica aí aos ouvintes da Band FM. Obrigado, meu amigo Kleber. Doutor, talvez o senhor pode comentar com muito mais conhecimento, mas antigamente, quando existia, por exemplo, uma fratura no fêmur, por exemplo, de um acidente, naquela época a gente ouvia relatos que o profissional tinha que puxar o osso ali, colocar no lugar e engessar. Hoje a medicina mudou muito, né, doutor? Não, mudou bastante, sim. Hoje nós temos equipamentos aí que a gente não precisa praticamente nem abrir o paciente direito. A gente faz as cirurgias hoje, a gente tem arco cirúrgico, que é um tipo de equipamento que consegue dar a visão do osso durante a cirurgia, sem haver necessidade de a gente fazer cortes grandes, ou às vezes nem precisa cortar, para poder voltar o osso no lugar e fixar. A gente coloca os pinos sem haver essa necessidade de fazer cortes na pessoa. Às vezes faz só o furo de introdução de um pino ou de um parafuso, alguma coisa assim. Ou da haste. Aquelas hastes que são colocadas ali numa cirurgia, doutor, ela substitui o gesso, é isso? Porque o gesso, o que acontece? Se a pessoa tem uma lesão de pele, né, ela tem uma escoriação, que é aquele ralado, se ela tem algum corte, alguma coisa, o gesso não é recomendado, porque pode desenvolver uma infecção. E o gesso, ele serve apenas para segurar. Ele não vai colocar o osso no lugar. O que coloca o osso no lugar é exatamente o profissional, que a gente vai alinhar, vai pôr o osso no lugar. Para dar uma melhor estabilidade para o osso, às vezes a gente tem que fixar. Né? E fixar a gente põe, às vezes, uma haste, põe, às vezes, um fixador externo, né? Que é aqueles ferros que ficam para fora. Então, a gente geralmente utiliza isso aí. Porque o gesso, você imagina, nesse calorão nosso aqui do Mato Grosso. Uma coceira danada. Rapaz, é terrível. Quem já usou gesso sabe o jeito que é ruim. Já usei no braço há muito tempo atrás. É terrível o tal do gesso. Parece que saiu um pouco de moda. A gente quase não vê ninguém mais de gesso. Exatamente aí. Porque a gente sabe das dificuldades em relação a isso. São os avanços da tecnologia também. Bom, nós não temos mais tempo. Algo a mais, doutor, que o senhor quer acrescentar de importante para o nosso ouvinte? Eu não sei se a gente mostrou a respeito da hérnia, né? Que eu tinha mostrado para você. Vamos mostrar em mais detalhes, doutor. Exatamente. Então, assim, para os ouvintes que estão podendo nos ver aí no Facebook, o disco é essa estrutura aqui, tá? Que ela tem essa elasticidade, só que com o tempo ela sofre uma falha, né? E essa falha que vai ocasionar a hérnia de disco, que é esse caroço que forma aqui, e fica comprimindo o nervo. Se vocês observarem, o nervinho sai aqui. Né? Então, esse caroço aqui, que é a hérnia de disco, né? Ele fica comprimindo o nervo. E é isso aqui que causa dor, é isso que causa dormência, né? Então, o tratamento, quando é feito, a gente faz para tentar diminuir isso aqui. Ele vai diminuindo e para de comprimir o nervo ali. Aí que melhora os sintomas. Tá aí, gente. Então, você que está no Face está tendo o privilégio de ver a imagem aí do doutor explicando o que é de fato a hérnia de disco explicada e mostrada. A Jane, tô com muita dor nas juntas dos pés, fiz um raio-x e diz que é da coluna. E aí, doutor? Essa dor nas juntas dos pés não quer dizer que seja da coluna. Se é realmente nas articulações,
tem que investigar se há algum problema de desgaste nas articulações do pé, né? Ou é algum problema de má formação no pé. Então, geralmente, a gente tem que fazer aí sim, começa pelo raio-x e às vezes a necessidade de fazer outros exames, né? Nas articulações específicas, não quer dizer que seja da coluna. O mais comum, às vezes, é uma dormência, é uma perda de força, é o mais comum relacionado à coluna. Agora, quando tem as doenças específicas do pé, né? Então aí tem que ser investigado para saber realmente a causa. Doutor, quantos anos de Juína? 16 anos. 16 anos de Juína. Mandar um abraço aqui também para o doutor Urbano, que é seu colega também em Juína. São dois profissionais aqui que atendem há tanto tempo. O senhor falava há pouco do arco cirúrgico. Para destacar aqui o Hospital São Lucas de Juína, que tem uma grande estrutura, principalmente o centro cirúrgico aí muito moderno, com equipamentos importantes para esses procedimentos quando houver necessidade. Então, parabéns também ao Hospital São Lucas. Doutor, para encerrar, agradecer o senhor aqui pela participação, desejar também parabéns aí pelo aniversário de Juína. O senhor faz parte também da nossa história. E até o próximo programa, doutor. Tá, João. Eu agradeço aí essa oportunidade de estarmos aqui esclarecendo as dúvidas aí dos ouvintes e sempre que possível estaremos aqui de volta para tirar as dúvidas em relação a outras doenças da área de ortopedia aí também. É uma verdadeira consulta ao vivo aqui no nosso programa. A última perguntinha aqui, Maicon, para a gente encerrar, Lucy Buda mandou aqui, ó, doutor, uma dúvida, doença reumática é uma autoimune? A maioria, assim, eu não vou falar todas, mas muitas doenças autoimunes, elas têm características de causar o reumatismo, né? A espondilite anquilosante. Então, assim, dentro das doenças reumáticas, nós temos mais de 100 doenças que podem ocasionar isso daí, né? Então, geralmente, a gente consegue, às vezes, fazer o diagnóstico dessas doenças, o ortopedista ou o reumatologista, né? A gente faz os exames para poder investigar. Nem sempre a gente consegue chegar a um diagnóstico, exatamente pela essa vastidão de doenças que podem ocasionar, né? Mesmo com os exames. Às vezes a pessoa faz exame de reumatismo, dá negativo, mas não quer dizer que a pessoa não tenha o reumatismo, ela pode ter. Aí que entra o tratamento para isso daí. Bom, você viu, né, que eu me despedi do doutor Porto e fiz uma nova pergunta. Aqui é assim, para atender o nosso ouvinte a gente faz de tudo. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado, Maicon. Obrigado, Ivan. Obrigado, doutor, pela participação. Um bate-papo muito esclarecedor, né? Muitas informações que vão ajudar, sem dúvida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aí. Obrigado mais uma vez ao doutor, obrigado, Ivan, ao ouvinte Band de Saúde, e um feliz Dia das Mães a todas as mamães que acompanham. Bom final de semana e até sábado que vem. Obrigado. Quer mandar abraço, doutor? Sim, mandar abraço aí para todas as mães também, né? Desejar um feliz Dia das Mães. Minha mãe está lá em Minas, né? O senhor vai mandar o vídeo para ela assistir lá? Sim. Obrigado, doutor. Obrigado. Parabéns para a Juína, 38 anos. Parabéns também ao nosso estado de Mato Grosso, que completa aniversário também hoje. E a todas as mães, o nosso grande abraço e muito obrigado pela companhia. Voltamos sábado que vem com mais um tema para você aqui no Band de Saúde. Até lá. Já na Band FM tem